Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. E hoje eu trago para você o laço de repetição para. Esse é um dos laços, eu diria que o laço de repetição para e o enquanto são um dos laços que são mais utilizados na programação, com maior frequência. Então, vamos ver qual é a sintaxe, explicar. Ele é um pouco diferente de como a gente declara aqui no Portugal Studio. Ele se assemelha ou chega bem próximo à forma, à sintaxe de declarar do Java, do C, C++, como eu sempre falo para vocês. O Portugal Studio aqui, ele foi feito com base no Java, então por isso que ele já traz essas novas sintaxes, essas novas formas de escrever, diferente do nosso Visual, que vimos que a forma é um pouquinho diferente, como escrevemos, mas a finalidade, o funcionamento é igual, tudo bem? E aí eu vou trazer algumas coisas também quando a gente for colocar um exemplo aqui. Então, declarei uma variável inteira, é o contador, é aquela variável de controle que vai ser do meu laço de repetição. A gente usa bastante a letra I de iteração, né? Então, aqui essa variável vai ser a minha variável que vai controlar. Então, diferente dos outros laços aqui, todas essas partes nós temos distribuídas no corpo do laço ou mesmo na declaração. Aqui a gente tem tudo em uma linha só na declaração. Então vamos lá. Contador igual a 1, a gente inicializa a variável, que vai ser a nossa variável controle, separado por ponto e vírgula. Contador menor ou igual a 20, eu quero ir de 1 até 20. Então, essa vai ser a minha condição de parada, ou seja, quando o contador alcançar 21, fica falso e o laço termina. Contador mais, o incremento de 1 em 1, como nós já vimos essa notação aqui, como a gente escreve quando a gente quer adicionar em uma unidade na nossa variável. Então, esse daqui é o incremento, mas poderia ser o decremento também, se eu quero fazer um laço de repetição com uma contagem regressiva, tá ok? Dentro desse bloco de chaves, então aqui eu vou colocar os comandos que serão executados enquanto isso daqui for verdadeiro, enquanto a minha condição de parada for verdadeira. Uma coisa, tem que ser sempre nessa ordem: inicialização, condição de parada e incremento, tá? Então agora, bora lá codar, escrever o nosso código, nosso exemplo no Visualg. Opa, Visualg não, Portugal Studio. Vamos lá, começar com um arquivo novo. Vou declarar a minha variável, vou utilizar a variável i, inteiro i. Como que nós escrevemos, declaramos? Então, para inicialização i igual a 1, ponto e vírgula. Estou dando o espaço aqui, o ponto e vírgula, só para ficar melhor para você visualizar. Não que preciso necessariamente separar por ponto e vírgula com os espaços, né? Eu poderia tirar os espaços, tá? I menor ou igual a 10, que é a minha condição de parada, eu quero ir de 1 até 10, e depois nós temos aqui o i mais. Fechando parênteses, vou abrir e fechar chaves. O que eu quis dizer é que eu não necessariamente preciso dar esses espaços, poderia escrever tudo assim, tá certo? Mas estou dando os espaços só para melhor visualização. Normalmente eu escrevo assim, igual tá aqui, tá? Mas vou deixar assim para você ver melhor, tá? Então, ó, inicialização, declarei a minha variável controle, é o meu i. Inicialização, condição de parada e o incremento, que aqui eu estou incrementando. E vamos lá, escreva. Quero escrever, meu i é igual a quanto? A cada
iteração, a cada repetição, né? A cada volta que o meu laço dá, quebrando aqui uma linha, tá ok? Então, vamos aqui, deixa eu tirar esse espaço, vou salvar na minha área de trabalho, vou salvar aqui, laço para, e antes de continuar aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente responde, tudo bem? E também indique, né? Compartilhe com os seus amigos e as suas amigas. Vamos lá, então, rodar o nosso código, executar o nosso código. E como a gente esperava, ele printou, né? Escreveu aqui na tela de 1 até 10. Vou limpar aqui o nosso console e vamos a algumas peculiaridades. Bom, eu estou iterando, eu estou fazendo com que o meu i vai de 1 em 1. E se eu quisesse que ele incrementasse de 2 em 2, então i mais igual a 2. Como nós vimos, os operadores aritméticos de atribuição à forma abreviada. Então, isso daqui é igual a i mais 2. Vamos executar. Então, o i começa em 1, depois 3, 5, 7 e 9. Tudo bem? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para a gente ficar da forma que estava, tá? Outra coisa, uma peculiaridade que dá para a gente fazer aqui no Portugal Studio, em Java, C Sharp, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, eu posso declarar essa variável aqui. Vou até comentar aqui em cima. Então, declarei a minha variável i dentro do meu laço de repetição. O que que acontece? Acontece que ela vai ser válida somente dentro do laço de repetição. O escopo dela, ou seja, a visibilidade dela, é somente dentro do laço de repetição, tá? Vou executar novamente aqui, ó, nós temos de 1 até 10, igual a gente tinha feito, vou limpar aqui, para a gente ter certeza, ou eu mostrar para você que a visibilidade dela, ou seja, ela vai ficar na memória somente enquanto esse laço de repetição estiver executando. O escopo dela é somente dentro das chaves. Se eu pedir para printar, né, escrever o valor dela depois do laço de repetição, veja aqui o que ela aparece para mim. A variável i não foi declarada nesse escopo. Nesse escopo é dentro das chaves onde começa a função e termina a função, porque ela está declarada somente aqui. Se eu tirar daqui, esse inteiro aqui, ó, vamos tirar ele daqui. Ele vai reclamar que a variável não está declarada, mas vou tirar esse comentário aqui, tá? Então, veja que aqui a gente consegue acessar. E eu vou colocar assim, ó, valor de i, para a gente perceber que ele vai sair com o valor 11 daqui de dentro do laço de repetição. Então, nós temos valor de 1 até 10, é o que ele iterou, ou seja, o que estava dentro do laço de repetição. O i alcançou o valor 11, então 11 é menor ou igual a 10? Não, não é, e ele veio para essa linha aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, então, como nós vimos na aula anterior, a gente vai inicializar soma igual a 0 e nós podemos fazer aqui o somatório, né? Então, soma, aliás, eu não vou colocar soma não, vou colocar assim, olha, resultado, que não necessariamente precisaria ser a soma, tá? Então, usar os operadores aritméticos de atribuição, a forma abreviada. Então, resultado mais igual a i. E se você não sabe o que são os operadores aritméticos de atribuição, a forma abreviada, nem o operador de incremento e decremento também de forma abreviada, dá uma olhadinha nas aulas anteriores que a gente tem, fala sobre
esse assunto, tá? E aqui eu vou pedir para printar o valor do resultado. Então, vamos executar e a gente tem aqui o resultado é 55. Eu falei aqui resultado é igual a resultado mais I, mas eu também poderia fazer o decremento, né? Ou o decremento não, fazer a subtração, igual nós já fizemos anteriormente. Tudo bem? Então, essas são algumas das peculiaridades, existem mais algumas outras coisas, mas essas são algumas das peculiaridades que nós temos aqui no nosso Portugal Studio, né? Com esse laço de repetição. Como eu disse no início, o laço de repetição para. E o while é depois na implementação, né? O enquanto, eles são os laços de repetição, na minha opinião, que são os mais utilizados durante a nossa programação, durante o nosso desenvolvimento. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí pra gente e também que você compartilhe com seus amigos, as suas amigas, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito ou se ainda não tiver inscrita, porque aí ajuda a gente a trazer mais coisas aqui para o canal. Muito obrigada e te vejo então na próxima aula. Até lá!